Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noel para cegos. Lido por Lúcia Maria em outubro de 2010. Onde às vezes termina a rua. Crimes de amor. Nota. Integrou a série No Jardim do Crime, da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, 28/8/1905. Fim da nota. Ao entrar no seu gabinete, severamente mobiliado de canela escura, o capitão Meira Lima disse: "Meu caro amigo, tem você ampla liberdade. Pode ver, interrogar, examinar. Há agora na detenção 454 detentos, dos quais 395 homens e 59 mulheres. Antigamente era maior o número. Nós conseguimos que se não mantivessem aqui presos à disposição dos delegados sem processo. Mas ainda assim, o exército do crime está bem representado. Há gatunos, desordeiros, incendiários, defloradores, mulheres perdidas, vítimas da sorte, criminosos por amor. Toda uma flora estranha e curiosa. Estude você os crimes de amor. Lembra-se de um dramalhão do repertório da Ismênia, Aimé ou O Assassino por Amor? Não é do seu tempo nem do meu, mas comoveu a geração passada e tem contínuos exemplos nas penitenciárias. E nas literaturas. Pois vá ver esses criminosos. O assassino por amor é o único delinquente que confessa o crime. Alguns chegam mesmo a reviver detalhes insignificantes, ao passo que os gatunos, os incendiários e os homicidas vulgares, mesmo tendo a cumprir sentenças longas, negam sempre o crime. Essas vítimas da paixão não se cansam de contar a sua história, cada vez com maior número de minúcias e mais abundância de memória. Pois, vejamos as vítimas do amor. O capitão mandou chamar o chefe dos guardas, Antônio Barros, e saímos para o pátio, onde os presos serventes mourejavam. Há uns 5 casos notáveis, informava-se o guarda. Vamos entrar na primeira galeria. A galeria é um enorme corredor, ladeado de cubículos engradados. A má disposição de luz, com a claridade da frente e dos fundos e a claridade das prisões, dá a esse corredor uma perpétua atmosfera de meia sombra. Através dos muros brancos, ouve-se o sussurro das conversas murmuradas. Barros aponta-me silenciosamente uma das jaulas. Aproximo-me e do fundo vejo surgir um velho preto, magro, seco, com o olhar ardente e a cabeça branca. Pergunto receoso: "Por que está aqui?" "Porque matei." Nas prisões há 2 coisas revoltantes: o cinismo do que nega e o que confessa como uma afronta. Aquela frase breve tinha, porém, o cunho de uma dolorosa sinceridade. "Eu sou do crime da Estrada Real", continuou o pobre negro, agarrando-se aos varões de ferro. "Chamo-me Salvador Firmino, tenho 63 anos. "E matou? Porque ela quis." E, de repente, como se a lembrança da cena o forçasse a se desculpar, a sua cabeça branca curvou-se, os seus olhos lampejaram. Quando eu encontrei Silvéria, era casado e feliz. Abandonei a mulher só para viver com ela. Silvéria tinha 2 filhos. Eduquei-os eu, dei-lhes o sustento, o ensino. Uma casa que consegui comprar logo passei para o seu nome, e de tudo eu me lembrava que a tornasse feliz. Silvéria tinha 40 anos e eu gostava dela. Foi quando apareceu o outro. A mulher ficou com a cabeça virada, já não lhe bastava o meu carinho. Saía só para passear com ele, não se importava com o passado, não me falava. O desaforo chegou ao ponto do outro vir trazê-la até a porta de casa. Às vezes eu os via de longe e entrava no mato para os não encontrar. Que dor! Eu tinha tanto medo de acabar. Uma noite ela saiu, esteve na festa de Nossa Senhora e voltou acompanhada até a porta pelo outro. Eu bem que os vira, mas fingi não saber de nada quando entrei em casa. Silvéria conversava com a vizinha e dizia: "Mas se eu já lhe disse que podia vir..." Não pude comer a sopa. Fui logo deitar-me. Do quarto via-se a sala, onde dormia o pequeno filho dela, e não demorou muito tempo que a vizinha não colocasse na cama outro travesseiro. Eu estava olhando, à luz da lamparina. Deixei passar alguns minutos e disse: "Ó, Silvéria, vem te deitar." Ela não respondeu. "Silvéria, já disse que viesses dormir." "Já vou." De repente, os cães no terreiro começaram a ladrar. Era um alarido. Saltei da cama, agarrei o revólver. "Quem está aí?" Ela apareceu então. "Deita-te, não é nada." "Qual? Pois se os cães estão ladrando, é alguém." "Que vais ver?" "Ver." "Não vás, Firmino, não vás, não é nada." E agarrava-se ao meu braço.
Como não hei de ir? Se for gatuno, talvez esteja a roubar a criação. Firmino, meu velho, não vás. Dei-lhe um empurrão, abri a tranca. Na moita, só a lua aclarava as moitas e os cães arfavam cansados. Voltei. Ela estava sentada, chorando. Tu desconfias de mim. Eu? Que falso! Tu pensavas que era o Herculano. Eu? Nem pensava nisso. Pensava, sim, e o melhor é acabar com isso. Vou-me embora. Ela estava à espera de um pretexto. Para que discussões? Deitei-me outra vez, sem poder dormir. Silvéria continuava na sala, remexendo os móveis. Pela madrugada, já os galos tinham cantado e o luar estava desmaiado. Ouvi que abriam a porta. Ergui-me, corri. Ela ia pela estrada, com a trouxa da roupa, ia sem se despedir de mim, que lhe dera tudo. Ia embora. Deitei a gritar. Silvéria, Silvéria, não vás. Adeus. Mas tu estás maluca, mulher. Não me fales, estou farta. Vais para o Herculano? Vou sim, e agora? Um homem que podia ser teu filho. Talvez seja mais feliz. Silvéria, Silvéria. Basta de conversa fiada. Eu, então, senti um desespero que me sacudia os nervos e não pude mais. Para ouvir a história, encostar a cabeça na pedra em que os varões de ferro se encravavam. O pobre velho tremia num soluço sem fim. Então eu lhe estendi a mão sem uma palavra e segui como se tivesse acordado de um horrível pesadelo. O guarda-barros acompanhava-me. Pobre homem, tentou suicidar-se e é preciso uma vigilância extrema para que aqui não tente outra vez contra a própria vida. Já os sinais misteriosos com os quais se correspondem os detentos haviam anunciado uma pessoa estranha ao estabelecimento. Em todos os cubículos, nas galerias, correra o som anunciador, e nas grades amontoavam-se as caras dos que não serão em breve da sociedade. Barros parou pouco adiante, apontando-me um homem magro, pálido, com o pescoço embrulhado num cachenet. O homem corcovava tossindo, e os seus 2 olhos brilhavam como os de um tísico. Ao lado, um português bem disposto sorria. O seu crime? Umas rusgas, tentativa de morte. Não fui eu. E o seu? Matei minha mulher. Esse também confessava. Então era verdade. O crime de amor é o único confessável. Acerquei-me cheio de simpatia, e o sujeito magro não esperou que eu lhe perguntasse mais nada. Antes, na ânsia de desabafar, atirou o cachenet às costas e começou. Chamo-me Abílio Sarano, sou barbeiro. Sempre fui honesto. É a primeira vez que entro aqui por causa do crime do catete. Não sabe? Vossa Senhoria não sabe? Eu namorei uma moça, Dona Geraldina, e com ela casei-me. Dias depois do nosso casamento, minha esposa confessou-me que tinha sido gozada por um negociante, amante de sua própria mãe. Esse homem voltava a persegui-la. Era de noite, eu voltara do trabalho e amava minha senhora. Foi como se o mundo todo se desmoronasse. Ela, coitadinha, caíra de joelhos. Eu interrogava, querendo saber tudo. Anda, fala, dize como foi. O negociante, o biltre, forçara-a numa cadeira e ninguém soubera. Quando acabou, eu estava sem forças e chorava. E agora, Geraldina, que será de nós? Que vai ser de nós? Ela consolava-me. Agora era esquecer esse sujeito odioso. Acreditei e começamos a viver a triste vida da dúvida. A mãe infame e a família continuavam, porém, a seduzi-la. Uma noite, apesar de ser sábado, eu fui cedo para casa. Geraldina estava nervosa. Conversávamos na sala quando a criada veio dizer que um homem procurava a patroa. Um homem? Espera, vou eu mesmo ver quem é. No topo da escada estava um cidadão robusto. Dona Geraldina está? Num relâmpago compreendi que era ele. Dona Geraldina? Ah, canalha, espera que eu vou te dar a Geraldina. Saquei do revólver e minha senhora apareceu assustada. Fuja, seu Álvaro, fuja, fuja. Ela mandava-o fugir. Como um louco, ergui a arma. Ele descia os degraus da escada e Geraldina tapara-me a passagem. Detonei 1, 2 vezes, descemos de roldão. No patamar, o corpo dele jazia. Matei-o, pensei, acabei a minha vida. E deitei a correr. Só mais tarde soube a verdade. As balas tinham ferido minha mulher. Ele fingira-se morto e escapara são e salvo. É por isso que estou aqui. O chefe dos guardas chamara-me ao fundo, para a mesa que fica entre as escadas das galerias superiores. Há ainda 2 casos interessantes, um menino e uma mulher. Quer ver? Vou mandar buscar o menino. Sente-se. Eu sentei-me.
Por todas as janelas gradeadas, o sol entrava claro e benfazejo. Minutos depois, surgia, trazido pelo guarda, um pardinho cor de azeitona, dessas fisionomias honestas, alheias a devassidões. Como se chama? Ele tomou uma posição respeitosa, falando bem, com desembaraço. Chamo-me Alfredo Paulino. Sim, senhor. Tenho 18 anos. E já é casado? Casei aos 16. Os meus parentes não queriam, mas depois o pai disse: é melhor mesmo. Ao menos não ficas perdido. Eu já ganhava o suficiente para sustentar dignamente a minha família. Casei. Foi nessa ocasião que o Dr. Constantino Neri me ofereceu o emprego de copeiro no Palácio de Manaus. Aceitei e voltávamos para o Rio quando a bordo encontramos um rapaz de 18 anos, chamado José. Era bonito o José? Era simpático, sim, senhor, não posso negar. Ficamos tão amigos que, ao chegar, ele foi morar conosco. Primeiro, tudo andou direito, mas depois começaram os cochichos, as frases, as cartas anônimas. Era preciso tomar uma resolução. Disse ao José que não o podia ter mais em casa, por certas dificuldades. Ele saiu, mas eu sabia que a Adélia lhe falava. Passaram-se meses nessa tortura. De vez em quando eu a interrogava e sempre obtinha respostas negativas. Certo dia passei pelo José na rua e ele riu. Em casa pus a Adélia em confissão e ela disse: é mesmo, fizeste bem em pôr esse homem na rua. Andava me tentando e foi tão ingrato que nem se despediu da gente direito. De outra feita, encontrei-os na esquina, conversando, e afinal, em casa. Foi então que eu fiquei desatinado. Oh, o amor! Eu ouvira o amor sexagenário, o amor doloroso, o amor liliput desse menage de crianças. Todos tinham chegado ao mesmo fim trágico. Ontem criaturas dignas, hoje com as mãos vermelhas de sangue, amanhã condenados por um juiz indiferente. Fiz um gesto. O pequeno insistiu. Já que estou aqui, quero trabalhar. Nunca passei sem trabalhar. Peço a Vossa Senhoria para ver se entro como servente. Não quero estar no cubículo com aquela gente. Neste momento, traziam uma negra roliça, de dentes afiados, com um sorriso alvar a iluminar-lhe a cara. Era a Herculana, a autora de um crime célebre. Matara o amante enquanto este dormia, acendera todas as velas que encontrara e começara a cantar. O amante tinha 23 anos. E por que foi? Ora, nós brigamos. Eu gostava dele. Nós brigamos. Um dia, ele me disse uma porção de nomes. Eu fiquei calada, mas quando o vi deitado, com o pescoço à mostra, roncando, parece que o diabo me tentou. Eu fui, então, com a faca. Aproximei-me, e bem perto, quase murmurando as palavras. Diga, era capaz de fazer o mesmo outra vez, de abrir o pescoço do pobre rapaz, de acender as velas, de cantar? Diga, era? Ela riu como uma fera boceja e disse num arranco de todo o ser: eu era, sim, senhor. Que estranha psicologia a dessas flores magníficas do jardim do crime. Que poderoso transformador o amor. Bem dizia Tennyson ao evocá-lo. Too modest life, in man brute, too modest death. Eu começara a minha visita à beira do desespero, na púrpura de uma moita de lírios vermelhos. Com os corações em sangue, vi uma coleção de assassinos, desde um velho lamentável até uma criança honesta, postos fora da sociedade pelo desvario, pela loucura que a paixão sopra no mundo. A mulher que os poetas levam a cantar, Vênus inconsciente e perversa, Lilith, lendária, surgia nessa ruína, perdendo, estragando, corroendo, matando, e eu sentia, no olhar e no gesto de cada uma das vítimas do amor, o desejo de guardar o perfil das suas destruidoras. Oh, esses seres que Schopenhauer denominava animais de cabelos compridos e ideias curtas, que formidável obra de destruição cometem. São a torrente a que ninguém pode resistir, a força dominadora da maldade, os moloques da alegria. As gerações futuras, livres dos nossos velhos deuses, devem, para que a harmonia as guie, levantar nas cidades um altar votivo, onde os adolescentes possam sacrificar, todas as manhãs, a ira de Vênus sangue sedenta. Mas as minhas reflexões pararam. Como tocasse um sino, pela escada da direita, desceu um cavalheiro elegante que tapava o rosto com o lenço. E logo depois, grácil e airosa, com um rico vestido preto, caminhou pela galeria, olhando altivamente os presos, uma mulher cuja fronte pura parecia a pura fronte da inocência. O guarda curvou-se. O doutor Saturnino e a esposa.
Eu vira o último crime de amor da detenção. Faixa 2. A Galeria Superior. Nota: publicada um dia após o anterior, 29/8/1905, na mesma série. Fim da nota. A Galeria Superior é dividida por um tapume, com portas de espaço a espaço para o livre trânsito dos guardas. Os presos não podem ver os cubículos fronteiros. Os olhos abrangem apenas os muros brancos e a divisão de madeira que barra a cal das paredes. Quando a vigilância diminui, falam de cubículo para cubículo, atiram por cima do tapume jornais, cartas, recordações. Estão atualmente na galeria 238 detentos. A aglomeração torna-os hostis. Há confabulações de ódio, murmúrios de raiva, risos que cortam como navalhas. Com o sentido auditivo educadíssimo, basta que se dirija a palavra abaixo a alguém do primeiro cubículo para que o saibam no último. E então surgem todos, agarram-se às grades, com o olhar escarninho dos bandidos e a curiosidade má que lhes descompõe a cara. Ah, essa galeria tem qualquer coisa de sinistro e de canalha, um ar de hospedaria da infâmia à beira da vida. Nos cubículos há, às vezes, 19 homens condenados por crimes diversos, desde os defloradores de senhoras de 18 anos até os ladrões assassinos. A promiscuidade enoja. No espaço estreito, uns lavam o chão, outros jogam, outros manipulam, com miolo de pão, santos, flores e pedras de dominó, e há ainda os que escrevem planos de fuga, os professores de roubo, os iniciadores dos vícios, os íntimos passando pelos ombros dos amigos o braço caricioso. Quantos crimes se premeditam ali? Quantas perversidades rebentam na luz suja dos cárceres preventivos? Saciados da premeditação, há os jornais que lhes citam os nomes, há o desejo de possuir uma arma, desejo capaz de os fazer aguçar asas de caneca, o aço que prende a piaçava das vassouras, as colheres de sopa e há ainda o jogo. Nesses cubículos, jogam-se mais de 40 espécies de jogos. Eu só contei 37, dos quais os mais originais, o camaleão, a mosca, o periquito, o tigre, a escova, o osso, a sueca, o laço, as 3 chapas, são prodígios de malandragem, e nenhum deles se recusa aos parceiros. Quando algum desconhecido passa, deixam tudo, precipitam-se, alguns nus, outros em ceroulas, e há como um panorama sinistro e caótico. Negros degenerados, mulatos com contrações de símios, caras de velhos solenes, caras torpes de gatunos, cretinos babando um riso alvar, agitados, delirantes, e mãos estranhas de delinquentes, finas e tortas umas, grossas algumas, moles e tenras outras, que se grudam aos varões de ferro com o embate furioso de um vagalhão. Vive naquela jaula o crime multiforme. O guarda aponta o Cecílio Urbano Reis, assassino, na saúde, de uma mulher que lhe resistira. O João Dedone, facínora cínico. Matadores ocasionais, como Joaquim Santana Araújo, quase demente. O Mirandinha, mulato, passador de moeda falsa, que se faz passar por advogado. O Barãozinho, gatuno. Bolsas Passos, ladrão assassino. Salvador Machado, o íntimo criado da Tina Tati. Negros capangas com as bocas sujas, que resistem à prisão com fúria. Desordeiros temíveis, como o Eduardinho da Saúde, retorcendo os bigodes, cheio de langores. Sátiros moços e velhos violadores. O célebre Pitoca, que tem 66 entradas. Rapazes estelionatários e até desvairados, como João Manuel Soares, acusado de tentativa de morte na pessoa do senhor Cantuária, que leva, numa agitação perpétua, a dizer: "Eu sei, foi o bicho. Foi por causa do bicho, hein? Está claro." 2 baixos relevos alucinadores, 2 frisos da história do crime de uma cidade, ora alegres, ora sinistros, como se fossem nascidos da colaboração macabra de um Foranha e de um Goiá, 2 grandes painéis a gotejar sangue, treva, pus, onde perpassam, com o aspecto de bichos lendários, os estupradores de 2 crianças, de 7 e de 10 anos. E em meio do charco, fatalmente destinada a desaparecer, a inocência, atirada ali pela incúria das autoridades, floresce. Encontro ao lado de respeitáveis assassinos, de gatunos conhecidos, na tropa lamentável dos recidivos, crianças ingênuas, rapazes do comércio, vendedores de jornais, uma enorme quantidade de seres que o desleixo das pretorias torna criminosos.
Quase todos estão inclusos ou no artigo 393, crime de vadiagem, ou no 313, ofensas físicas. Os primeiros não podem ficar presos mais de 30 dias. Os segundos, sendo menores, mais de 7 meses. Os processos, porém, não dão custas, e as pretorias deixam dormir em paz a formação da culpa, enquanto na indolência dos cubículos, no contato do crime, rapazes, dias antes honestos, fazem o mais completo curso de delitos e infâmias de que há memória. Chega a revoltar a inconsciência com que a sociedade esmaga as criaturas desamparadas. Nessa enorme galeria, onde uma eterna luz lívida espalha um vago horror, vejo caixeiros portugueses com o lápis atrás da orelha, os olhos cheios de angústia. Italianos vendedores de jornais, encolhidos. Garçons de restaurante. Operários, entre as caras cínicas dos pivetes reincidentes e os porqueiros do vício, que são os chefes dos cubículos. Todos, invariavelmente, têm uma frase dolorosa. É a primeira vez que eu entro aqui. E apelam para os guardas, sôfregos, interrogam os outros, trazem o testemunho dos chefes. Por que estão presos? José, por exemplo, deu com uma correia na mão de um filho do cabo de um delegado. Pedro e Joaquim, ao saírem do café onde estão empregados, discutiram um pouco mais alto. Antônio atirou uma tapona à cara de Jorge. Há na nossa sociedade moços valentes, cujo esporte preferido é provocar desordens. Diariamente, senhores respeitáveis atacam-se a sopapo. Jornalistas velho gênero ameaçam de vez em quando pelas gazetas, falando de chicote e de pau a propósito de problemas sociais ou estéticos, inteiramente opostos a esses aviltantes instrumentos de razão bárbara. Nem os moços valentes, nem os senhores respeitáveis, nem os jornalistas vão sequer à delegacia. Os desprotegidos da sorte, trabalhadores humildes, entram para a detenção com razões ainda menos fundadas. E a detenção é a escola de todas as perdições e de todas as degenerescências. O ócio dos cubículos é preenchido pelas lições de roubo, pelas perversões do instinto, pelas histórias exageradas e mentirosas. Um negro, assassino e gatuno, pertencente a qualquer quadrilha de ladrões, perde um cubículo inteiro, inventando crimes para impressionar, imaginando armas de asas de lata, criando jogos, armando rolos. 8 dias depois de dar entrada numa dessas prisões, as pobres vítimas da justiça, quase sempre espíritos incultos, sabem a técnica e o palavreado dos chicanistas de porta de xadrez para iludir o júri, leem com avidez as notícias de crimes romantizados pelos repórteres, e o pavor da pena é o mais intenso sugestionador da reincidência. Não há um ladrão que, interrogado sobre as origens da vocação, não responda: "Onde aprendi? Foi aqui mesmo, no cubículo." Recolhida à sombra, nesse venenoso jardim, onde desabrocham todos os delírios, todas as nevroses, é certo que a criança sem apoio lá fora, hostilizada brutalmente pela sorte, acabará voltando. Mais de uma vez, na cerimônia indiferente e glacial da saída dos presos, eu ouvi o chefe dos guardas dizer: "Vá, e vamos a ver se não voltas." Como mais de uma vez ouvi o mesmo guarda, quando chegavam novas levas, dizer para umas caras já sem vergonha: "Outra vez, seu patife, hein?" Mas que fazer, Deus misericordioso? Nunca, entre nós, ninguém se ocupou com o grande problema da penitenciária. Há bem pouco tempo, a detenção, suja e imunda, com cerca de 900 presos à disposição de bacharéis delegados, era horrível. Passear pelas galerias era passear como Dante pelos círculos do inferno, e antes do senhor Meira Lima, cuja competência não necessita mais de elogio, o cargo de administrador estava destinado a cidadãos protegidos, sem a mínima noção do que vem a ser um estabelecimento de detenção. Qual deve ser o papel da polícia numa cidade civilizada? Em todos os congressos penitenciários, até agora tão úteis como o nosso último latino-americano, ficou claramente determinado: a polícia é uma instituição preventiva, agindo com o seu poder de intimidação, e o Dr. Guilherme e o Dr. Baker chegaram, em Estocolmo, às conclusões de que uma boa polícia tem mais força que o Código Penal e mais influência que a prisão. A nossa polícia é ao contrário. Para que a detenção dê resultados, faz-se necessário seja conforme ao fim predominante da pena, com o firme desejo de reformar e erguer a moral do culpado. Que fazemos nós? Agarramos uma criança de 14 anos porque deu um cascudo no vizinho,
E calma, indiferente, cinicamente, começamos a levantar a moral desse petis, dando-lhe como companheiros, durante os dias de uma detenção um pouco séria, o velhinho, ponguista conhecido, o bexiga fraga, batedor de carteira e um punhado de desordeiros da saúde. A princípio tomei-lhes os nomes: Manuel Fernandes, Antônio Oliveira, Francisco Queiroz, Martins, Francisco Visconti, Antônio Gomes, mas era inútil. Para quê, se o crime está na própria organização da polícia? Está marcado. E eu ia deixar esse canto do jardim sinistro quando vi uma pobre criancinha, magra, encostada à parede, o olhar já se encher de sombra. Como te chamas? José Bento. Tinha 14 anos e era acusado de crime de morte. Fora por acaso, o outro dissera-lhe um palavrão. Quem sabe lá? Talvez fosse. E cheio de piedade, perguntei: vamos lá, diga o que o menino quer. Prometo dar. Eu? Ah, os outros são maus. São valentes, sim, senhor. Metem raiva a gente. Até têm armas escondidas. A gente tem que se defender. Eu tinha vontade de uma faca. E cobriu o rosto com as mãos trêmulas. Faixa 3. O dia das visitas. Nota: Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 12/9/1905. Fim da nota. A força de polícia é aumentada. 4 ou 5 guardas contêm a multidão ao lado do porteiro que distribui os cartões. A onda dos visitantes cresce a cada momento, impaciente e tumultuosa. São 11 horas da manhã. O sol queima. Há no ar uma poeira sufocadora. O saguão está cheio, a calçada está cheia. Do outro lado da rua, doceiros, homens de refrescos, vendedores de frutas, estabeleceram as caixas e as latas e mercadejam em alta voz. Nas soleiras das portas, mulheres gordas à espera, criancinhas choramingas têm o semblante desolado e triste, mas há também sujeitos alegres, peralvilhos de calça-balão mastigando tangerinas e rindo. Há curiosos olhando a cena, como no espetáculo, e soldados da brigada, que passeiam gingando, com os tacões altos e o cap do lado, por cima da pastinha. 2 turcos vendem imagens de santos, botões, canivetes e fósforos. Um italiano, que finge de cego, instala o realejo, e o filho começa a remoer velhos trechos de ópera dolorosamente angustiosos. De vez em quando passa uma carroça ou um enterro, alastrando a rua de poeira. Mais ao longe, trabalham os condenados da correção na nova fachada, e cada passo que algum deles dá é logo acompanhado por 2 policiais de carabinas embaladas. O sol é esmagador, pesa como chumbo. Todos esses semblantes têm qualquer coisa de revoltado e de tímido, de desafio e medo. Percebe-se o terror das pessoas importantes e o desejo secreto de apedrejá-las, essa mistura antagônica que faz o respeito da ralé. À porta da detenção, o movimento torna-se cada vez mais difícil e o rumor cresce. Vista de fora, na semi-sombra, a multidão tem um aspecto estranho e uniforme. Parece um quadro violentamente espatulado pela mesma mão delirante. Os olhos raiados de sangue, alegres ou chorosos, têm o mesmo desejo: entrar. Os corpos de mulheres, frágeis corpos das crianças, corpos musculosos de homens, uma só vontade: forçar a entrada. E todos os gestos, lentos, dificultosos, presos em encontrões de rancor, exprimem o mesmo anelo que é o de entrar. Há pragas, frases violentas, mãos que se agarram às roupas de outros, interjeições furiosas, e de dentro, do mistério do pátio da prisão, vem um clamor formidável e indistinto, que aquece e fustiga ainda mais o desejo de entrar e de ver. O porteiro, um senhor velho de cavanhaque branco, distribui os cartões irritado e a suar. Não deixem passar sem cartão, não entra ninguém sem cartão. E os cartões, sebentos, passam das mãos dos guardas para as mãos sôfregas dos visitantes, enquanto na porta de ferro, desesperadamente, os que os obtiveram antes procuram entrar todos a um tempo. Um cheiro especial, misto de fartum de negros e de perfumes baratos, de suores de mulheres e de roupa suja, enerva, dá-nos visões de pesadelo, crispações de raiva. Dentro, o pátio está limpo de serventes. Das janelas da secretaria, alguns funcionários deitam olhares distraídos. 2 filas de criaturas parecem ligarem a porta de ferro aos 2 portões das galerias. E nessas galerias, o espetáculo é medonho. Dias antes, os presos contam as horas, à espera desse instante.
Uns querem matar saudades, outros contam com os amigos para mandar vender as suas obras. Flores de pão, couraçados de pau. Outros escreveram toda a noite cartas anônimas ao chefe de polícia, denunciando companheiros ou inimigos, e anseiam por alguém para as pôr no correio. E todos, absolutamente todos, acicatados pelo egoísmo, esperam os presentes, o fumo, o dinheiro, as prendas, como uma obrigação dos que os vão ver. Os 2 portões fecham-se antes de se abrirem os cubículos, e no corredor da grande galeria é um alarido, um desespero de jaula, com gritos, imprecações, gargalhadas, perguntas, risos, o pandemônio das vozes, enquanto, como uma matilha de lobos, acuada, agarrando-se aos grossos varões, uns por cima dos outros, os assassinos, os incendiários, os estupradores, os desordeiros e os inocentes obrigados à infâmia numa confusão, arquejam na ânsia da liberdade. De fora, os visitantes não chegam, às vezes, a se fazer compreender, esmagados uns nos outros, irritados, sem poder apertar a mão dos amigos. São, em geral, homens de lenço de seda preta e chapéu mole, adolescentes arrastando as chinelas, mulheres perdidas, velhos trêmulos. No alarido, ouvem-se frases breves. Ó, Juca, trouxeste os cigarros? Ai, meu filho, que saudades do nosso tempo de cubículo. Sabes quem foi preso ontem? Vê se me arranjas um habeas com o Benjamim. Estou aqui já há 1 mês e 3 dias. Fala por mim a seu Irineu. Algumas dessas palavras são vociferadas de longe. Os que tiveram a felicidade de chegar primeiro unem as mãos entre os ferros, falam devagar. Há amantes trêmulos, vendo o ciúme nos olhos dos detentos. Há pobres esposas, há crianças e há velhos respeitáveis com a face triste. Todos os sentimentos escachoando, borbulhando, barulhando naquele vórtice de desgraça. Na outra galeria estão as mulheres. Essas só são visitadas por homens, os mesmos sujeitos de lencinho preto e calça balão, que às vezes visitam num só dia 4 a 5 amigos na detenção. As conversas são mais calmas. Algumas estão lá por causa dos que as visitam, por ciúme e pancadas. Têm quase todas esse sorriso estereotipado de resignação e amargura dos infelizes que ainda não mediram a extensão da própria infâmia. Do outro lado, os homens parecem estar ali por obrigação. Só um eu vi, menino ainda, magro, tísico, com o olho afundado em pus, que segurava, como para se aquecer, a mão de uma pequena mulatinha. Ela conversava com outra, sem lhe dar atenção. Afinal, teve um sorriso de piedade. E tu, João? As voltas com o Zé Maria, nem você imagina como eu ando. Estou só esperando que você saia para tirar um pensamento da cabeça. E as suas mãos agarravam a mão da outra num gesto de medo e de paixão. O clamor continuava, fragorava como um oceano que se debatesse contra os altos muros brancos. O administrador já mandara ordem para dar fim à visita. Ainda havia os serventes e os abastados. De vez em quando, destoando dos casacos sacos dos malandros, entrava uma sobrecasaca, algum advogado de porta de xadrez, a farejar a diária de petições de habeas corpus, lambiscando delicadezas aos guardas. Há alguns desses sujeitos, dizem-me, que até já estiveram presos, e conheço um que, tendo contratado um habeas corpus por 30.000 réis, não queria que o administrador soltasse o preso enquanto não o tivesse pago dessa importância. A nossa atenção voltou-se, porém, para uma austera senhora que descia da secretaria gravemente, com um embrulho debaixo do braço. Não conhece? Perguntou-me um dos guardas. É missionária protestante. Vem, naturalmente, pedir ao senhor capitão Meira Lima para falar aos presos. Antigamente vinha mais vezes. Ah, o senhor nem imagina o que os detentos faziam com ela. Eram troças, pilhérias, arremendavam-no na bochecha, diziam-lhe desaforos. Por último, sopravam-lhe nos olhos pimenta em pó, através das grades do cubículo. Ela continuou, impassível, a distribuir folhetos da religião que o pessoal transforma em baralhos. Tenho aqui um para o senhor. Venha cá, é preciso que ela não veja. Vamos para o saguão. O guarda desdobra por trás da jarra Tiradentes, de Benedito Machado, um embrulho, e eu vejo valetes, ases e damas, admiravelmente pintados em pedaços dos livros de edificação moral. Há mesmo um rei de paus, que tem nas costas São Paulo. E no pátio, a inglesa, na sua obra regeneradora, espera com calma que o administrador consinta em mais uma distribuição de folhetos para o fabrico de futuros baralhos.
O clamor das galerias parecia diminuir, enquanto à porta do pátio havia o mesmo atropelo de pessoas, agora querendo sair. Os protestos prorrompiam entre frases de cólera surda e frases de deboche. Uma rapariga com um filhinho nos braços bradava: "Não volto mais. Não falei ao José. É impossível chegar perto da grade. Contente-se comigo, dona." A mulherzinha vinha com sede. "Ó, Antônio, vamos tomar uma lambada." "Ih, menino, já quebrei água hoje como que?" E as vozes alçavam-se, cruzavam-se, faziam naquela porta, como a ornamentação da raiva e da sem-vergonhice, um baixo relevo vivo de entrada de penitenciária, enquanto, suando, bufando, com os cartões na mão, aquela gente, mulatos, pretos, italianos, portugueses, fúfias e rufiões, tristes mulheres e trabalhadores de fato e endomingado, dava cotovelada e empurrões, no desejo cada qual de sair em primeiro lugar. Um sino pôs-se a tocar. Era o fim da visita. Os sons vibravam duros, como uma ordem. Há sinos que choram, sinos que cantam, sinos que são tristes. Há sinos feitos para dobrar afinados, como os há para cantar missas em ações de graça. Aquele sino era um aguilhão. O pátio esvaziava. A tropa partia, tropa desoladora, amiga do vício e do crime. Foi então que eu vi aparecer, carregada de embrulhos, com a sua coifa branca a ondular as duas grandes asas, a figura de bondade da irmã Paula. O guarda tirara o boné, cheio de um carinhoso respeito. Os malandros e os desgraçados, ainda à porta, tinham nos olhos uma expressão de timidez e de alegria. "Bonjour, meu filho", fez a irmã com um gesto cansado. "O senhor administrador?" O guarda disse qualquer coisa, comovido. Ela arrumou os embrulhos, enxugou as mãos, subiu as escadas da secretaria. A sua coifa alva parecia uma grande borboleta branca. "É a única visita que consola os presos, é a única que eles respeitam", murmurava o guarda. "Quando ela fala, tão simples e tão meiga, até as pedras parecem querer-lhe bem. Quando Jesus passou por este mundo, devia ter sido assim bom para todos os desgraçados." De novo a coifa apareceu, borboleta de esperança adejando as grandes asas brancas, e como se fizesse a obra mais natural deste mundo, a irmã Paula disse: "Vamos ver os desgraçadinhos. Trago-lhes hoje umas coisas. O senhor administrador é muito bom, permite." E assim, tocado pela sua presença, a mim me pareceu que o doloroso canto do jardim do crime se transformava no horto das rosas de que fala São Tomás de Kempis. Faixa 4. Versos de presos. Nota. Publicada com o título Os Poetas da Detenção na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, em 1/9/1905. Fim da nota. O criminoso é um homem como outro qualquer. No primeiro momento, sob o pavor dos grandes muros de pedra, com um guarda que nos mostra os indivíduos como se mostrasse as feras de um domador, a impressão é esmagadora. Vê-se o crime, a ação tremenda ou infame. Não se vê o homem sem um movimento anormal que o pôs à margem da vida. Quando a gente se habitua a vê-los e a falar-lhes todo o dia, o terror desaparece. Há sempre dois homens em cada detento, o que cometeu o crime e o atual, o preso. Os atuais são perfeitamente humanos. Só uma variedade da espécie causa sempre náuseas: os ladrões, os punguistas, os escrunchantes, porque dissimulam, mentem e têm, constante no riso e na palavra, um travo de cinismo. Os outros não. Conversam, contam fatos e pilhérias, arranjam o pretexto de lavar a roupa para apanhar um pouco de sol no lavadouro, são homens capazes até de sentimentos amáveis. Ora, este país é essencialmente poético. Não há cidadão, mesmo maluco, que não tenha feito versos. Fazer versos é ter uma qualidade amável. Na detenção abundam os bardos, os trovadores, os repentistas e os inspirados. São quase todos brasileiros ou portugueses, criados na malandragem da saúde. A média poética é forte. Desordeiros perigosos, assassinos vulgares compõem quadras ardentes, e há poetas de todos os gêneros, desde os plagiários até os incompreensíveis. Não sei se a timidez ou outra razão mais obscura os faz assinar as composições poéticas apenas com as iniciais e, quando muito, com as iniciais precedidas do nome de batismo. "Assine você o seu nome por extenso", dizia o guarda. O poeta detento hesitava, punha as iniciais e, por baixo, entre parênteses, escrevia o nome. As iniciais têm que vir fatalmente, são o complemento necessário ao fim da obra. Por quê? É misterioso, mas verdadeiro.
Os assuntos escolhidos pelas iniciais superiores da detenção abrangem todas as modalidades do sentir. Como há plagiários, o Antônio, crime de ferimentos, que se intitula autor da modinha Nasci para te amar, há simbolistas que escrevem coisas destas. Pobre flor que mal nasceste, fatal foi a tua sorte, que o primeiro passo que deste, com a morte deste. Deixar-te é coisa triste, cortar-te é coisa forte, pois deixar-te com vida é deixar-te com a morte. Há também poetas eróticos, o Chico Bem-te-vi, autor do poema Os Amores de Carlos. Chiquinha abriu sorrindo a porta da sua alcova e Carlos foi logo indo com a sede, uma sede excessiva. Há poetas descritivos, trovadores simples, cancionetistas ocasionais, todos com um sentimento insistente. São patriotas e sofrem injustiça porque nasceram brasileiros. O preso Carlos, por exemplo, que se assina Carlos F.P., nas suas trovas, é insistente a preocupação de que está preso porque é brasileiro. Escolho na sua considerável obra poética uma modinha cheia de mágoas. Meus senhores, venham ouvir do meu peito uma canção, tirada por um condenado na casa de detenção. Às mágoas segue-se o estribilho. São martírios que se passam, sofrendo profunda dor. Ser preso e condenado por vingança é um horror. Se os martírios fossem enormes, era natural que o Petrarca Novo não compusesse quadras. Mas Carlos F.P. é feroz e continua. Fui preso sem nenhum crime, remetido para a detenção. Fui condenado a 30 anos. Oh, que dor de coração! E surge afinal a preocupação, a ideia fixa. Sou um triste brasileiro, vítima de perseguição. Sou preso, sou condenado por ser filho da nação. Há uma porção de modinhas neste gênero. A ideia constante aparece sempre, ou na primeira ou na última quadra. Outro poeta, José Domingos Cidade, é descritivo. Como toda a gente urbe, o poema épico passou literalmente à cançoneta. Virgílio, Lucano, Voltaire e Luís de Camões, se vivessem hoje, de certo comporiam os trabalhos de Enéas, a Farsala, a Henríade e os feitios de Vasco da Gama, com refrãos ao fim dos versos de mais efeito. Não há mais ninguém com coragem para ler um poema heróico, apesar de haver ainda neste mundo de contradições heróis guerreiros. Só o povo, a massa ignara, ainda acha prazer em ver, em rimas, batalhas ou arruaças. José Domingos, no cubículo que o veda à admiração dos contemporâneos, escreveu Os Sucessos, cançoneta repenicada para violão e cavaquinho. Vejam o poder de descritiva de Domingos. Dia 15 de novembro, antes de nascer o sol, vi toda a cavalaria de clavinote a tiracol. Isso é incontestavelmente mais belo que o antigo e clássico começo épico. Eu canto os feitos, ou as armas, ou as guerras civis, de todos os vates e de Lucano, que por sinal começa dizendo: eu canto as nossas guerras mais que civis nos campos de Ematia. Cidade foi mais urbano, mais imediato. Cantou a refrega civil da Rua da Passagem, com exagero apenas. Na segunda quadra, a descrição é soluçante. As pobres mães choravam e gritavam por Jesus. O culpado disso tudo é o doutor Oswaldo Cruz. Quando o homem predestinado, que se chama Oswaldo Cruz, pensou que José Domingos o amarrasse ao papel de carrasco em plena detenção. Para o fim, mesmo em verso, o autor é modesto e patriota. O autor desta modinha é um pobre sem dinheiro. Já não declaro-lhe o nome, sou patriota brasileiro. Os companheiros do Prata Preta, pessoal da saúde, são naturalmente repentistas, tocadores de violão, cabras de serestas e, antes de tudo, garotos, mesmo aos 40 anos. O malandro brasileiro é o animal mais curioso do universo, pelas qualidades de indolência, de sensualidade, de riso, de vivacidade de espírito. As quadras pornográficas são em número extraordinário. As que exprimem paixão são constantes, posto que o malandro não as faça senão para ser admirado pelos outros, independente de amar qualquer senhora das suas relações. Um gatuno afirmou-me que a modinha A Cor Morena era de seu amigo. Na cor morena há este pensamento de um perfume oriental. Foi condenado pela Açucena por exaltar a cor morena. Onde se vê o bom humor dos presos é principalmente nas quadras sobre acontecimentos políticos. O guarda Antônio Barros, que se dava ao trabalho de acompanhar as minhas horas de penitenciária voluntária, forneceu-me as seguintes remetidas por um dos detentos. Meus amigos e camaradas, as coisas não andam boas. Tomaram Porto Arthur na conhecida Gamboa.
Logo Cardoso de Castro ao seu Seabra foi falar, para deportar desordeiros para o Alto Juruá. Mas eu que não sou de ferro, meu corpo colei com lacre, que não gosto de chalaças lá nos borrachas do Acre. O exibicionismo, o reclamo, a vaidade, estas coisas que enlouquecem Sara Bernard e talvez a todos nós, enlouquecem também os presos. Há a princípio uma hesitação, depois os documentos são abundantes. Ser poeta é ser alguma coisa mais do que preso, e um negralhão capoeira, um assassino como Bueno ou José do Senado, após o testemunho da rima, falam mais livremente e com maior franqueza. Em 2 semanas de detenção, colecionei versos para publicar um copioso cancioneiro da cadeia. Há poesias de todos os gêneros, desde o lundu sensual até a nênia chorosa. Este lundu do famoso Carlos F.P. chega a ser comovente. Céus, meus, por piedade, tirai-me desta aflição. Vós, socorrei os meus filhos das garras da maldição. E o estribilho mais amargo ainda. São horas, são horas, são horas de teu embarque. Sinto não ver a partida dos desterrados do Acre. O doutor Melo Moraes, que conhece os segredos do violão, deve de certo imaginar o efeito destas palavras, à noite, na escuridão com os bordões a vibrar até as estrelas do céu. O amor, de resto, inunda o verso detento. Há por todos os lados choros, soluços, lábios de coral, saudades, recordações desesperadas, rogos. Não sejas tão inclemente, atende aos gemidos meus. E encontrei eu que me repetiu, com os olhos fechados, o seu último repente. Se eu pudesse desfazer tudo aquilo que está feito, só assim teu coração não veria contrafeito. Era um rapaz pálido, como os rapazes fatais nos romances de 1850, mas com os bíceps de lutador. Quantos poetas perdidos para sempre, quanta rima destinada ao ouvido da humanidade. Cheio de interesse, um papel que me caía nas mãos, com erros de ortografia, era para mim precioso. Mas afinal, um dia, ao sair da detenção com os bolsos cheios de quadras penitenciárias, remoendo frases de psicologia triste, encontrei no bonde um poeta dos novos, que há 25 anos ataca as escolas velhas. São os animais, bradou ele, logo após um aperto de mão imperativo. Este país está todo errado. Há mais poetas que homens. Eu, governo, mandava trancafiar metade, pelo menos ali, com castigos corporais 1 vez por mês. Mal sabia ele que a detenção já está cheia. Faixa 5. As 4 ideias capitais dos presos. Nota: Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 3/9/1905. Fim da nota. Às vezes, numa volta pelo pátio, a conversar com Obed Cardoso, eu via o elegante doutor Saturnino de Matos passar como se fosse dar milho às pombas. E se depois de admirar o doutor Saturnino apontavam-me, enfiado no zuarte do estabelecimento, com o número de metal à cinta, um modesto gatuno, ou um simples assassino, cujo comportamento exemplar os transformava em serventes, eu deixava o gentil Obed e gozava o calão dessas interessantes flores de patifaria. Há na detenção reincidentes exemplares e casos de psicologia curiosíssimos. O sargento da meia-noite, ladrão temível, uma espécie de transformista da infâmia, é passar os umbrais do jardim onde descansa o crime para se tornar um cordeiro artista, uma espécie de frade medievo. Recolhido ao cubículo, inaugura logo a sua arte de miolo de pão. Faz flores, bonecos, santos, animais, pinta-os, remira-os, manda-os vender. Parece regenerado. Todos sabem, entretanto, que uma vez livre, o sargento não resistirá à tentação de invadir a casa alheia. Os punguistas, inofensivos lá dentro, tão certos estão de continuar a roubar que o Braga Bexiga me dizia: no dia em que sair, tomo logo um bonde e limpo a primeira carteira. Mas é difícil. Para quem conhece a arte não há dificuldades. Eu trabalho desde criança e tive como professor o Zezinho. Vamos a ver esse trabalho. Se Vossa Senhoria me dá licença, eu vou tirar 2 notas de 200 que o senhor Obed pôs agora no bolso da calça. Na outra extremidade da sala, Obed, sem que ninguém desse por isso, acabara de contar o seu dinheiro e de metê-lo no bolso da calça. Bexiga, trêmulo, com os olhinhos piscos, continuava ali a exercitar as suas criminosas observações. Capoeiras, assassinos, como Carlito e outros, reincidentes, condenados a 30 anos, exprimem a certeza de que continuarão lá fora a vida anterior.
Carlito mesmo disse-me um dia: Deus aperta, mas não enforca. Máxima muito mais profunda que quantas escritas pelo desfastio erudito do defunto Marquês de Maricá. Os cientistas da penitenciária veriam nisso um problema a resolver, o problema de emendar o criminoso. A quem eu contava o desplante dos recidivos, assegurou-me: é preciso aplicar o método inglês, as sentenças cumulativas, sistema de penas progressivas, cuja duração é calculada pelo quociente das reincidências. Um preso condenado por ladroeira, se entrar outra vez pelo mesmo crime, tem a pena duplicada. Se entrar terceira, triplicada, e assim por diante. Isto acabaria com a falha do Código, o broquel de defesa dos gatunos, que nos seus artigos admiráveis tem a generalidade da pena para toda a sorte de escapatórias. Leia o Dr. Monar, antigo diretor-geral das prisões na Índia. Leia Baker, juiz de paz em Gloucester. Leia Brown. As reincidências, eles o provam, diminuíram em toda a Inglaterra. Outros perdiam-se em frases confusas, falando da necessidade urgente de reformar o nosso sistema de detenção, de pôr em ação os 2 meios definitivos de corrigir, moralizar e intimidar. Eu achei mais interessante estudar as ideias e os estados da alma dos detentos. A detenção tem ideias gerais. A primeira, a fundamental, a definitiva, é a ideia monárquica. Com raríssimas exceções, que talvez não existam, todos os presos são radicalmente monarquistas. Passadores de moeda falsa, incendiários, assassinos, gatunos, capoeiras, mulheres abjetas, são ferventes apóstolos da restauração. Não falam, não fazem meetings, não escrevem artigos como o Dr. Cândido de Oliveira ou o conselheiro Andrade Figueira. Sentem intensamente, sem saber explicar a razão desse amor. É verdade, qual governo que prefere? Eles riem meio tímidos. Eu prefiro a monarquia. Por quê? Sim, porque malandros da saúde, menores vagabundos, raparigas de 20 anos que não podem se recordar do passado regime, são monarquistas. Por que gatunos amestrados preferiam Sua Majestade ao Dr. Rodrigues Alves? É um mistério que só poderá ter explicação no próprio sangue da raça, sangue cheio de revoltas e ao mesmo tempo servil, sangue ávido por gritar não pode, mas desejoso de ter a certeza de um senhor perpétuo. O fato curioso é que para esta gente, de outro lado da sociedade, não basta pensar, é preciso trazer a marca das próprias opiniões no lombo. Raríssimos são os presos que na detenção não são tatuados. Raros são aqueles que entre as tatuagens, lagartos, corações, sereias, estrelas, não têm no braço ou no peito a coroa imperial. A outra ideia é a crença de Deus, uma verdadeira crise religiosa. Rezar, pedir a Deus a sua salvação, trazer bentinhos ao pescoço, ter entre os seus papéis imagens sagradas, não significa, de resto, regeneração. Homens da espécie do Carlito ou do Cardozinho fazem o sinal da cruz ao levantar da cama para matar um homem horas depois. Serafim Bueno, um criminoso repugnante, tem uma fé surda no milagre e em Nosso Senhor. O Carrasco, gatuno torpe, treme quando se fala no castigo do céu, mas nenhum deles se regenera. Deus é apenas a salvação das suas patifarias na terra, e tanto é assim que não há desordeiro assassino em cuja mão direita não apontem, tatuadas, as 5 chagas de Cristo. Sabem a interpretação dada a este sinal? A piedosa interpretação de que com a mão, ajudada por tão grande símbolo, não se atira à cara de um sujeito matapona sem que o contendor não caia ao chão. Esses pobres entes são o normal. Há, entretanto, verdadeiras crises místicas, como a desse convulsivo tratante Afonso Coelho. Afonso escreve diariamente cartas fervorosas de regeneração, reza, manda epístolas insultuosas a outros detentos, verberando-os porque a sua fé não é forte. Em todas as cartas, há erros de ortografia lamentáveis e um sopro de milagre. Ao mesmo tempo, porém, Afonso Coelho esgaravata no pobre cérebro o meio de fugir. Arranja limas e corta varões de ferro. O administrador, atento, quando o trabalho está pronto, muda-o de cubículo. Vai ao tribunal e, em caminho, ainda na detenção, atira-se como um tigre, tentando escalar um portão. Os guardas têm que o puxar pelas pernas e lutar com ele, braço a braço. Traça planos de fuga, escreve indicações a amigos para abrirem portas no muro, combina fugas estranhas. O administrador guarda uma porção destas cartas, interceptadas por sua ordem.
Ultimamente, visitado por um jornalista a quem dá a honra de falar, depois de discutir direitos, de meter os pés pelas mãos com a sua vaidosa mania de querer ser inteligente, acabou dizendo: "Qual, meu amigo? Já estou muito conhecido aqui. Se sair, embarco para a Europa. Lá o meio é maior." E cheio de doçura, enquanto desesperadamente a sua esperteza se arremete contra as grades preventivas, esse mesmo homem sonha com a Virgem, bate nos peitos e faz crer aos ingênuos ou aos interessados reformadores que é um santo no caminho de Damasco. A terceira ideia quase obsessiva é a imprensa. Aos que têm medo de desprezá-la, aos que fingem desprezá-la, aos que a esperam aflitos. O jornal é a história diária da outra vida, cheia de sol e de liberdade. É o meio pelo qual sabem da prisão dos inimigos, do que pensa o mundo a seu respeito. Não há cubículo sem jornais. Um repórter é, para essa gente inferior, o poder independente, uma necessidade como a monarquia e o céu. Anunciar um repórter nas galerias é agitar loucamente os presos. Uns esticam papéis provando inocência, outros bradam que as locais de jornais estavam erradas, outros escondem-se, receando ser conhecidos, e é um alarido de ronda infernal, uma ânsia de olhos, de clamores, de miséria. Os desordeiros acusados de ferimentos graves, com muitas mortes na consciência, são, por sua natureza, vingativos e conhecem bem os repórteres. E, entretanto, apesar das notícias cruéis, nunca nenhum se atreveu a tentar uma agressão. José do Senado pede: "É com a imprensa que eu conto. O senhor foi cruel, porque não sabia." Carlito teve nesse dia uma frase completa: "Eu sei que foi o senhor o autor daquela descompostura contra mim no jornal, mas também estou vingado. Se não fosse eu, o senhor não escrevia tanto." Os outros rojam, como as beatas nos altares dos santos impassíveis. "Não fale de mim, seu repórter. Deixe o meu nome sossegado. Não fale." E no dia seguinte percorrem, loucos, a folha para ver negrejar no papel poderoso a sua celebridade. Há mesmo um preso, Antônio F., que me entregou um artigo de psicologia da imprensa. Antônio acha que, sendo o papel da imprensa educar os povos, ensinar os homens a serem até bons esposos, o nosso jornalismo é tudo quanto há de errado, de imbecil e de vazio. "Nada", brada ele, "que aproveitam a nobreza ou a plebe estas banalidades. Nada. Que valem, portanto? Nada." E nada, nada e nada, milhões de vezes nada, repercutia o eco do prata ao parar, se não corrigirem a grande força. A quarta ideia, a última, é a ideia fixa, a ideia constante de todos os detentos. Escapar, ficar livre, burlar a prisão, apanhar novamente a liberdade. Os reincidentes conhecem as coisas do fórum tanto quanto os advogados de porta de xadrez. Sabem chicanas, artigos do código, contam os dias de prisão, fazem petições de habeas corpus, assinam declarações de inocência de outros, para que outros assinem declarações idênticas, vivem numa tensão nervosa extraordinária. A religião que lhes dá a esperança, o jornal que lhes lembra a rua, acendem a labareda desse desejo, e é principalmente a ideia da liberdade que modifica o humor dos presos, que faz frequentadas as solitárias, que os torna, ora alegres, de uma extrema bondade, ora agitados e terrivelmente maus. Esses 4 ideais da generalidade dos presos fizeram-me pensar num país dirigido por eles. Um rei perpétuo governaria os vassalos por vontade de Deus. Os vassalos teriam a liberdade de cometer todos os desatinos, confiantes na proteção divina, e a imprensa continuaria impassível no seu louvável papel de fazer celebridades. Seria muito interessante. Seria quase a mesma coisa que os governos normais, apenas com diferença da polícia na cadeia como medida de precaução. Tanto as ideias do povo são idênticas, quer seja ele criminoso, quer seja honesto. Faixa 6. Mulheres detentas. Nota: na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, 3/9/1905, com o título As Mulheres Detentas. Fim da nota. Quando entramos, algumas detentas lavavam a primeira sala, sob o olhar severo de um guarda. "Tudo limpo? Saiba, Vossa Senhoria, que ainda não. Pois apresse estas mulheres." O chão de pedra estava cheio de lama. A água suja escorria da soleira da sala em 2 grossos fios, e as mulheres de saia arregaçada, com pulos estranhos, davam gritinhos estridentes. Um cheiro especial, esquisito, pairava naquela galeria batida de sol em que os metais reluziam.
Os guardas tinham a fisionomia fechada. Quantas presas? Há atualmente 58, divididas por 3 salas, uma das quais é enfermaria. A falta de lugares, a promiscuidade é ignóbil nesses compartimentos transformados em cubículos. A maioria das detentas, mulatas ou negras, fúfias da última classe, são reincidentes, alcoólicas e desordeiras. Olho as 2 salas com as portas de par em par abertas e fico aterrado. Há caras vivas de mulatinhas com olhos libidinosos de macacos. Há olhos amortecidos de bode em faces balofas de aguardente. Há perfis esqueléticos de antigas belezas de calçada, sorrisos estúpidos navalhando bocas desdentadas, rostos brancos de medo, beiços trêmulos, e no meio dessa caricatura do abismo, as cabeças oleosas das negras, os narizes chatos, as carapinhas imundas das negras alcoólicas. Alguns desses entes, lembra-me tê-los vistos noutra prisão, no pátio dos delírios, no hospício. É possível? Haverá loucas na detenção como há agitados e imbecis? O doutor Afrânio Peixoto, psiquiatra eminente, dissera-me uma vez, apontando o pátio do hospício, onde, presas de agitação, as negras corriam clamando horrores aos céus. Há algumas que têm 4 e 5 entradas aqui, saem, tornam a beber e voltam fatalmente. As mulheres tinham corrido todas para os fundos das salas, casquinando risinhos de medo. Naquela tropa, as alcoólicas andavam trôpegas, erguendo as saias com um ar palerma. Indiquei ao guarda uma delas. Venha cá, gritou ele. As mulheres agitaram-se. Eu? Sou eu? Seu guarda, posso ir? O guarda tornou a chamar a massa abjeta e foi quase empurrada pelas outras que ela veio, meio envergonhada. Quantas vezes esteve no hospício? A negra olhou para nós. Os seus olhos amarelos, raiados de sangue, abriram-se num esforço e ela balbuciou. 2, sim, senhor. O álcool ou a preparava para a tísica rápida, ou, dias depois, a atiraria irremissimilmente para o manicômio. As outras criaturas, dotadas de curiosidade irresistível, tinham se aproximado das portas entre risadinhas e cochichos depravados, e eu pude assim, com calma e tranquilidade, apreciar e interrogar todas as flores de enxurrada, todas essas venenosas parasitas do amor torpe, num campo perdido do jardim do crime. Essas mulheres estão na detenção por coisas fúteis, coisas que cometem diariamente, até a cólera final dos inspetores tolerantes ou a vingança de algum soldadinho apaixonado. São moradoras do morro da favela, das ruelas próximas ao quartel-general, dos becos que desaguam no Largo da Lapa, das ruas da Conceição, São Jorge e Núncio. Quase sempre brigavam por causa de uma tentação que tentava e pretendia satisfazer as 2. Outras atiraram-se à cara dos apaixonados num desespero de bebedeira. Saiba vossa senhoria que da outra vez que estive aqui foi por causa do inspetor. Eu tinha o meu bajojo, o bobo cheio de fobó estava se endireitando, mas veio de carrinho, o diabo vingou-se. E logo outra, apoplética. Cá comigo é 9, não gosto de presepadas, ele era um rodelista. Quando a gente gosta de um homem, gosta mesmo, nem que bata o 31. Falavam uma língua imprevista e curiosa, cuspinhando, e olhando as pobres coitadas, não sabia eu bem se falava as mulheres velhas ou as mulheres novas, de tal forma que aquelas faces e aqueles corpos estavam arruinados. Perguntei a uma pardinha cujos dentes eram brancos e que devia ter sido bonita. Como se chama? Francisca Maria. Quantos anos tem? Tenho 20. E estava havia 5 naquela vida de terror. E assim a Carmen da rua Moraes e Vale, e assim a Carmelina com uma navalhada na face, vibrada pela rival enquanto dormia, e assim a velha Rosa Maria à espera da liberdade, apenas para continuar o seu fadário e voltar à detenção. Todas estão tatuadas, tatuadas nos seios, ombros, tatuadas nos braços, nas pernas, no ventre, tatuadas nas mãos, algumas até tatuadas na testa. Esses riscos azuis e essas manchas negras dão-lhes um aspecto bárbaro, um ar selvagem. Nenhuma, de certo, tem mais família ou amizades duradouras. A tatuagem para os seus pobres corações apodrecidos é como a exteriorização da saudade. Muitas têm, entre espadas, cristos, sereias, peixes, coroas imperiais, o nome dos que lhes deram ser, o nome dos irmãos, o dos filhos perdidos e dos amantes que se foram. Muitas, nas horas de solidão, têm na própria pele a recordação da eterna dor.
cavalhada da luxúria, correndo nos recantos da cidade ao lado da morte e do assassinato, destinada aos fins trágicos da miséria, da sífilis ou do ciúme feroz, os seus próprios corpos são como perpétuo símbolo das suas adorações, os altares onde se confundem todos os sentimentos. A cabocla Carmelina, uma das mais tatuadas, tem de tudo no corpo e até as falanges formam com iniciais o nome do irmão. Os braços ela os dedicou ao amor. Há nomes e nomes, uns por cima dos outros, alguns apenas em iniciais, outros por extenso. Examinando esses 2 braços de Vênus asquerose, que com o mesmo delírio e a mesma alma apertaram na chama da paixão apaixonados diversos, o guarda perguntou como quem quer decifrar um enigma. E qual destes é querido agora? Carmelina esticou o braço esquerdo e todos nós lemos, enquanto ela sorria, o nome de Narciso, com uma cedilha demais por baixo do C. A criatura amava um Narciso e, de certo, naquele momento, aos seus olhos surgia a imagem desse seu Deus temporário. Eu, porém, já me nauseara, e Antônio Barros, chefe dos guardas, sempre solícito, levou-me à enfermaria, onde havia apenas 3 doentes. A herculana assassina, a negrinha Gabriela do Pontes e uma pequena, feia, magra, olheirenta, espapassada na cama como uma das múmias americanas que o museu guarda na sua seção de etnografia. Essa criaturinha tem 15 anos e parece ter 1000. É dolorosamente irreal. Está condenada por crime de infanticídio. Matou o próprio filho ao nascer, mas antes devia ter matado outros, como matará os futuros com o seu olhar de círio perpetuamente ardendo na negridão das olheiras. Ao vê-la, lembra-se a gente das teorias dos criminalistas passados e principalmente das ideias de Maudsley sobre o crime e a loucura. Como te chamas? Olívia. Você não gosta das crianças? Um gesto negativo de cabeça. Antes já procurara tomar remédios para abortar, não? É uma pergunta sem razão de ser. A menina curva a cabeça e desata a chorar. Tudo quanto se lhe perguntar sobre o seu horror à maternidade, Olívia é incapaz de negar. Não deve estar nessa enfermaria de detenção, mas num dos pátios do hospício. E encolhida, com os cabelos esparsos nos travesseiros, a pele ressequida como um pergaminho muito tempo esfregado por olhos bárbaros, essa infanticida de 15 anos arreganha a face num ricto de angústia, como um cadáver de asteca ao ressurgir à face da terra. Neste momento, porém, houve um rebuliço. Chegavam os presos da colônia de 2 Rios à disposição do chefe. Fora, ouviam-se os rugidos de um negro objeto, o bronze, enleado numa camisola de força, esperneando, espumando. 2 outros adolescentes bem dispostos, de chinelos novos, que sorriam perfeitamente contentes com a sorte, perfilavam-se ao longe entre os guardas. Não tivemos tempo de chegar à janela. Pelo corredor vinham vindo 3 mulheres. Traziam todas a roupa de Zuarte e um lenço cobrindo o crânio pelado. A primeira era magra, magríssima, tossindo a cada instante, com as mãos em cruz sobre o peito. De vez em quando parava, e a sua face exprimia a horrenda e inexprimível dor de uma agonia sem fim. A segunda, apagada, com os braços abertos, parecia não sentir mais as pernas. A última, com uma face de burguesa honesta na miséria, tinha um ventre enorme, um ventre hidrópico, um ventre colossal. Os guardas iam-nas tocando. Eia! Para diante, eia! As 2 primeiras passaram sem ver, com um olhar insensível. A última parou. Não posso mais. Vim para fazer operação. Oh, meu martírio! De qualquer forma, senhor guarda, eu morro, mas deixe-me ao menos morrer quando chegar a hora definitiva. Mas esta mulher é inteligente, pois se até ensina a ler. Aproximei-me. Ah, meu caro senhor, por piedade, peça ao ministro meu perdão. Há 3 anos que sofro. O ódio de um inspetor, a falta de amigos e de proteção reduziram-me a este lamentável estado. Venho da colônia. Não me trataram como uma presa, trataram-me como uma pessoa digna de piedade. E apesar disso eu estou assim. Perdão para mim. E a senhora chama-se Maria José Correia. Fui professora pública. Deus misericordioso, que fatalidade sinistra arremessar aquele pobre ente inteligente, descendente de uma família honesta, a tropilha de uma colônia correcional. Que destino inclemente impele na sombra o homem, forma os vagalhões da popularidade, afoga uns, atira outros às estrelas e emaranha no dissabor e na tristeza a marcha do maior número.
A essa mulher bastara perder o apoio da sociedade para acabar no horizonte fechado de correcional todos os sonhos de ambição, todas as ideias felizes que os pais depositaram no seu espírito. Que lhe servia a visão superior do mundo na cloaca do crime e da luxúria? Que lhe servia ter ensinado às crianças o amor das coisas dignas, se o seu fim era acabar no eito da colônia, cavando a terra entre as desordeiras e as perdidas varridas da cidade? Tomou-se uma espécie de medo, de fobia neurastênica. Recuei. O guarda dizia: deixa de lambança, Maria, todos te conhecem. Saiba, Vossa Senhoria, que é popular nos quiosques da Estrada de Ferro Central. Vai às 5 da manhã e só deixa de beber quando os quiosques fecham. Antigamente, servia-se da barriga para dizer que estava grávida e ser bem tratada na delegacia. Agora não há mais disso. É uma alcoólica mais malcriada que qualquer outra. A mulher calou-se. As outras tinham parado e, de repente, a tísica, a que tinha na face a expressão horrenda de uma agonia sem fim, caiu de joelhos, soluçando. Se eu tivesse o meu perdão, Nossa Senhora, não morreria aqui. Se eu tivesse o meu perdão, eu ia morrer sossegada. Fora, o sol enchia todo o pátio de um esplendor de puro líquido. Você acabou de ouvir um audiolivro produzido pela Fundação Dorina No para cegos. Para ler este livro, acesse www.projetolivrolivre.com.